Se você tivesse a oportunidade de mudar a história da sua família, o que você faria? Se você tivesse como mudar o rumo do seu casamento, a relação com seus filhos, com seu cônjuge? Olá, eu me chamo Mário Fernandes e nesse vídeo eu vou falar para você sobre como ter uma família abençoada. Mas antes de entrar no vídeo, se você não nos segue no nosso canal, então comece a seguir, compartilhe esse vídeo também com outros casais, com outras famílias, com amigos seus, porque este é o Projeto Éden e a nossa segunda aula, e nesse projeto o nosso objetivo é falar numa perspectiva, num olhar bíblico, aquilo que Deus tem relatado para a gente nas suas sagradas escrituras, a respeito de família, de casamento, de criação de filhos, e sem dúvida alguma esse será um tempo muito precioso em que vai abençoar muito a sua casa, a sua vida conjugal, o seu relacionamento familiar. Se você não assistiu ainda a aula 1, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para que você volte lá e assista a primeira aula desse projeto. Nesta aula eu falei sobre o casamento perfeito. E nós falamos um pouco sobre uma perspectiva do que aconteceu ali no primeiro casal que Deus trouxe ao mundo, que Deus criou, que foi Adão e Eva. E ali nós relatamos algumas questões bastante importantes que eu acredito que vai ajudar muito você a seguir um trilho aqui e acompanhar realmente esse projeto de forma que ele impacte e transforme realmente a sua realidade conjugal e familiar. Eu acredito que todo mundo quer ter uma família abençoada. Eu não conheço ninguém que diga, eu quero ser amaldiçoado, não conheço. Eu imagino que o desejo do coração das pessoas, o desejo do coração de todo casal, o desejo do coração de um filho, o desejo do coração dos pais, é de ter a sua família e fazer com que a sua família experimente realmente de um ambiente abençoado, de um ambiente agradável, de um ambiente prazeroso. Só que a realidade mostra o contrário. A realidade mostra que nem todas as famílias desfrutam das bênçãos que poderiam estar desfrutando. Que nem todos os casamentos desfrutam da presença e da manifestação de Deus sobre as suas casas, experimentando realmente das bênçãos dele. Embora essas bênçãos de Deus elas estejam acessíveis a todas as pessoas, nem todas experimentam. E eu quero contar para você, eu quero compartilhar com você nesta mensagem aqui de hoje, nesta nossa segunda aula, uma história. Na verdade, parte da história de um homem que nos inspira e que faz com que a gente reflita e olhe realmente para as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Eu fico pensando porque eu sou a primeira geração de pessoas que realmente entenderam o projeto de Deus para as suas vidas. A minha família, as gerações anteriores não conheciam a Deus e eu também estava vindo já numa trajetória em que o meu rumo estava indo para o mesmo caminho, a minha vida estava indo para a mesma direção, até que um dia eu tive um encontro com Deus e Deus então alcançou até as minhas gerações passadas, alcançou os meus pais, alcançou até minha avó e tem feito coisas maravilhosas que tem alcançado não só as gerações que são laterais, né, como primos, tios, mas tem alcançado também as gerações futuras, como os meus filhos, que já estão experimentando disso, eu sei que os meus netos experimentarão e muitas outras gerações. Por que eu sei disso? Porque é uma promessa de Deus. Existe uma promessa da parte de Deus e eu quero compartilhar contigo um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala do tão conhecido chamado de Abraão, o pai da fé. Ninguém mais, ninguém menos do que o pai da fé. Mas olha o que esse texto mostra pra gente. Capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Que Deus realmente possa trazer ao seu coração algo muito especial por meio dessa palavra. Deus ele faz uma afirmação para Abraão
E ele traz um chamado a Abraão. O chamado de Deus para Abraão é que Abraão deveria deixar a sua terra, ele deveria deixar a sua parentela e seguir na direção de onde Deus ainda ia mostrá-lo. Veja que Deus não dá uma direção clara, Deus simplesmente diz: venha e siga na direção de uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão então segue nessa direção, Abraão vai nessa direção e Deus faz uma promessa para Abraão. Nesse momento, Abraão ainda não tem uma descendência, ele ainda não tem filhos. E Deus já ali naquele momento, ele já faz uma promessa a Abraão e ele diz: olha, a sua descendência eu lhe darei essa terra. A sua descendência eu lhe darei essa terra. E eu quero compartilhar com você 2 pontos importantíssimos para que a sua família ela experimente das bênçãos de Deus. Para que a sua família seja uma família abençoada. Para que a sua família goze de tudo aquilo que Deus tem reservado para ela, porque Deus tem reservado coisas extraordinárias para a sua família, Deus tem coisas extraordinárias para o seu casamento, Deus tem um desejo de ver a sua família experimentando do melhor nessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz que a vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável. É o que tem de melhor. Resumindo em outras palavras, o que o apóstolo Paulo diz é a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para aqueles que creem nele é o que tem de melhor. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Abraão, então, ele ouve esse chamado de Deus e ele deixa a sua parentela. E ele segue numa direção sem saber muito bem para onde está indo, mas confiante daquilo que Deus estava direcionando. E Deus foi direcionando os passos de Abraão. Mas existem 2 ações importantes, 2 ações fundamentais e que marcaram a vida de Abraão e que fizeram com que ele se tornasse quem ele realmente foi, um homem considerado pai da fé. Um homem considerado um homem que é a coluna da fé. E Abraão, ele tem 2 posturas. A primeira postura que Abraão tem é a de obediência. Se você quer que a sua família experimente das bênçãos de Deus, se você quer que o seu lar experimente das bênçãos de Deus, se você quer que a sua casa seja uma casa abençoada, você precisa obedecer à voz que Deus traz ao seu coração e aos seus ouvidos. Não tem como você experimentar do melhor que Deus tem para você se quando Ele fala com você, você não ouve. Ou se quando Ele fala com você, você não obedece. Você sabe o que precisa fazer e não faz. O grande segredo e o ponto número 1 na vida e na transformação da vida de Abraão e que fez com que ele experimentasse tudo que ele experimentou, ele se tornou pai de uma grande nação. Deus fala para ele certa vez: olha, Abraão, olha as estrelas no céu, se for possível contar, assim será a sua descendência. Olha as areias no mar, se for possível contar, Abraão, assim vai ser a sua descendência. Então Deus diz para Abraão, em outras palavras, a sua descendência vai ser infinita. Não será possível contar a quantidade de descendentes que sairão de você. Então Deus faz uma promessa e Abraão obedece. Abraão, o primeiro passo dele, a primeira postura, o primeiro comportamento dele e o primeiro ensinamento que ele traz para a gente é obediência. Se você não obedece, não tem como. Não tem como experimentar do mover de Deus sobre a sua casa, não tem como experimentar da restauração do seu casamento, não tem como experimentar de paz na sua vida conjugal, não tem como o seu filho ser resgatado da miséria ou das drogas, da onde ele estiver, não tem como você resgatar o relacionamento com seus pais, com seus filhos, não tem como você experimentar do melhor de Deus se quando Deus fala com você, você não obedece. Não tem como. Ponto número 1 é obediência. Obediência foi o primeiro passo que Abraão precisou dar, ouvir a voz de Deus e seguir, mesmo sem saber para onde ele estaria indo, mesmo sem saber o que iria acontecer. O nosso grande problema é que muitas vezes nós queremos dar passos que a gente chama de passos de fé, mas nós queremos saber o que vai acontecer. Se você
ao ouvir a voz de Deus, você primeiro quer ter clareza, quer saber realmente o que vai acontecer, não é passo de fé. Fé é quando você anda simplesmente ouvindo e seguindo a voz de Deus e você vai na confiança de que Deus tem o melhor para você. E se você sabe que Ele tem o melhor para você, você segue na direção que Ele está mandando você seguir. Obediência é a ação número 1, é o comportamento número 1. Se você quer que a sua família seja abençoada, experimente do mover de Deus sobre a sua casa, seja obediente. O que Deus está falando com você? O que Ele está trazendo no seu coração? Quais são as falas que você já ouviu? O que você tem sentido Deus falar com você? Obedeça. Só obedeça. Nada mais. Mas existe algo muito interessante que acontece na vida de Abraão. Abraão obedece, Deus diz para ele: olha, eu vou dar a esta terra à sua descendência. E aí diz que Abraão partiu e construiu ali um altar. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E essa então é a segunda ação importante para que a sua família seja abençoada. Como eu disse anteriormente, fé é você conseguir dar passos mesmo sem enxergar o chão. É você conseguir dar passos mesmo sem estar enxergando absolutamente nada. E o que Abraão faz? Abraão, mesmo antes de desfrutar daquilo que Deus estava prometendo a ele, o que ele faz? Ele adora. Ele tem um sentimento de gratidão, uma postura de gratidão, um comportamento de gratidão que o leva a adorar a Deus. Gratidão mesmo antes de receber. Sabe quando você espera tanto algo de Deus e você começa a agradecer antes mesmo de Deus fazer, porque você já tem a convicção no seu coração, a certeza no seu coração daquilo que Deus já trouxe para você. Gratidão. Gratidão antes de receber. É um exercício extraordinário que talvez nós devamos aprender a fazer. Porque quando nós já agradecemos por algo que ainda não tocamos, por algo que ainda não vemos, por algo que ainda não experimentamos, nós estamos movendo algo extraordinário no mundo espiritual. Nós estamos movendo algo extraordinário, porque o nosso coração já está se manifestando numa postura de gratidão. Mas gratidão porque Deus prometeu anteriormente. Anteriormente, Deus fez uma promessa a Abraão: eu vou dar a você essa descendência. E Deus, Abraão, confiante naquilo, ele então levanta um altar, adora a Deus e expressa toda a sua gratidão. Então, duas posturas importantes, duas ações importantes na vida de quem quer experimentar do mover de Deus sobre a sua família, de quem quer experimentar das bênçãos de Deus sobre a sua casa, de quem quer ter uma família abençoada. Primeiro, você precisa obedecer e segundo, você precisa ter um coração agradecido. Tenha um coração agradecido. Agradeça pelo seu casamento. Você já agradeceu, fala nisso, pelo seu casamento hoje? Já agradeceu pela sua esposa? Já agradeceu pela vida do seu marido? Você já agradeceu pela vida dos seus filhos? Você já agradeceu pelos pais que você tem? Já agradeceu pela sua casa? Você já teve um coração grato? Já agradeceu por aquilo que você está colocando diante de Deus e que você ainda não experimentou, mas que você sabe que vai acontecer, você confia em Deus que vai acontecer, você já expressou a sua gratidão, então seja grato. Obediência e gratidão. Sem dúvida alguma, são duas ações que vão transformar a sua família e vão fazer a sua família experimente das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre as suas descendências. Não só vocês hoje, mas a sua descendência também vai experimentar tudo isso. Coloque isso diante de Deus. Pense naquilo que o Pai da fé nos ensina. Ele nos ensina a obedecer e nos ensina a ter um coração grato. Agradeça pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Que Deus te abençoe. Se você ainda não nos segue nesse canal, passe a nos seguir, continue assistindo esses vídeos e passe a nos seguir e sem dúvida alguma esse conteúdo ele vai mudar a sua história. O Projeto Éden, ele tem esse objetivo de trazer a você reflexões rápidas, breves, mas reflexões que nos mostram que Deus se importa com a sua família. Que Deus te abençoe.